Fala, povo. Mecânica Técnica, Resistência dos Materiais e FMG Betim, terceiro ano do curso técnico de mecânica. Hoje a gente vai continuar com força cortante e momento fletor, com o tema de carregamento distribuído. Um carregamento distribuído, ele vai ser aplicado e calculado a partir de alguns dispositivos específicos. Por exemplo, aqui a gente tem uma correia transportadora e um sistema de tambor com correia, que eu tenho uma correia que transporta minério, por exemplo, e essa parte inferior é um tambor. Esse tambor, ele é sustentado por um eixo com os seus respectivos mancais. Então, eu não posso considerar a força que atua nesse tambor como um carregamento pontual. Eu tenho que entendê-lo como um carregamento distribuído. Eu tenho uma carga distribuída ao longo de um comprimento, ou de uma área. Também eu tenho outro exemplo clássico, de estruturas metálicas, onde eu tenho na parte superior também um carregamento distribuído. Nesse desenho, fica fácil da gente ver que a unidade do carregamento distribuído é peso por comprimento, unidade de força por unidade de comprimento. Como é que eu vou representar esses elementos de uma maneira mais simples? Eu vou fazer mais ou menos como a gente já tinha visto nos outros exercícios, só que aqui eu tenho uma parte que vai ser ou o meu eixo, ou uma viga, e o carregamento distribuído vai ser representado por esses vetores paralelos. Esse conjunto todo eu chamo de carregamento distribuído, e a unidade dele é quilonewtons por metro, ou quilograma-força por metro. Uma unidade de força por unidade de comprimento. E aqui os apoios, eu vou representar, nesse caso que poderia ser eventualmente os mancais, ou poderia ser as colunas dessa montagem. Como é que eu faço esses cálculos? A receita de bolo nosso é a mesma, tá? Só para lembrar, a gente já tinha visto nas aulas anteriores. Primeira coisa que eu faço é calcular a reação nos apoios. Aí eu vou usar as equações da estática. Isso aqui a gente já viu lá no início do ano. Estamos revendo isso, precisamos disso para fazer esse cálculo. Depois disso feito, eu calculo a força cortante. Para isso a gente está usando o método das seções. Eu determino uma seção teórica, virtual, entre dois esforços. Obviamente, o carregamento distribuído é um desses esforços. Depois, eu faço a equação para cada uma das seções. Após isso, eu faço o cálculo do momento fletor, é a mesma ideia. E, finalmente, eu faço os gráficos, o gráfico de força cortante e o gráfico de momento fletor, e percebendo que um gráfico tem relação com o outro. Então, peguei aqui um exercício, bem à moda do exemplo que eu usei lá em cima, onde eu determinei que o carregamento distribuído vale 10 kN por metro dentro de um comprimento de 20 metros. Vamos lembrar que o desenho mecânico, essa unidade que está em milímetro. Então, como aqui está em kN por metro, eu já passo isso aqui para metros. Eu quero, eu tenho uma barra bem apoiada que sustenta o carregamento distribuído. Eu quero saber como é que acontece nessa barra. Primeira coisa, reação nos apoios. Eu vou chamar de apoio A e apoio B. Eu vou dar nome para eles só para facilitar a nomenclatura. Depois disso, eu concentro essa carga. Como é que eu vou concentrar essa carga? Eu vou pegar 10 kN por metro, que é o valor do carregamento distribuído, multiplicar por 20 metros, que é o vão. Quando eu faço isso, um metro corta com metro, vai sobrar 200 kN. Não preciso ser um gênio para perceber que cada um dos apoios vai sustentar 100 kN, a metade. Por quê? Aqui o carregamento está completamente simétrico. Tá? Eu vou fazer o cálculo só para a gente ter essa memória de cálculo, quando mudar a situação, vocês lembrarem como que a gente faz. Eu vou colocar aqui as reações, os apoios RA e RB. A minha consideração de sinal, a minha normatização aqui do sinal, forças verticais para cima, forças horizontais para a direita. E momentos no sentido horário, eu falo que são positivos.
Somatório das forças verticais igual a zero. RA vertical para cima positivo, 200 vertical para baixo, RB vertical para cima, onde eu vou ter que RA mais RB vale 200. Eu já sei que RA vale 100 e que RB vale 100, tá? Só estou fazendo o cálculo para formalidade. Somatório das forças em B é igual a zero, então estou segurando aqui a estrutura em B. RA tende a fazer um momento no sentido horário, portanto positivo, pela nossa convenção aqui. E a força de 200 tende a fazer um momento no sentido anti-horário. Então, ele vai ser negativo. Então, minha equação fica o quê? RA vezes 20 metros menos 200 vezes 10 metros. Né? A metade aqui, né? Ele está concentrado justamente na metade. Então, vou achar aí que RA vale 100 e RB vale 100. Equações de força cortante, aqui é importante, eu estou vindo da esquerda para a direita, esse aqui é meu 0x, tá? Então eu vou fazer essa consideração aqui inicial. Vou trabalhar com o método das seções, vou colocar uma seção entre dois esforços, no caso, entre RA e o carregamento distribuído. Como, né, entre o carregamento distribuído e RB é a mesma seção, vou chamar só de S. E x, a distância desse ponto de origem que eu marquei até a seção. Vou concentrar essa carga agora dentro da seção. Por isso que vai ficar 10 kN por metro vezes x, vezes essa distância. Porque a seção pode estar tanto aqui no início como lá no final. A seção, né, vamos lembrar, ela é virtual, né? Ela é imaginária. Tá? Então, concentrando esse esforço aqui, eu vou ter, né, a seção vai de 0 até 20 metros. Força cortante, né? Quais forças cortantes que eu tenho à esquerda da seção S? RA e esse carregamento concentrado, que vale 10 vezes x. Então, eu tenho uma equação de primeiro grau com inclinação negativa. Sabendo essa equação, o que eu vou fazer? Vou fazer o cálculo da força cortante para as extremidades. X igual a 0, x igual a 20. Quando o x for 0, né, vou colocar o 0 aqui, vai virar 100. Quando o x for 20, vai virar menos 200, né? Então vai ficar menos 100. Reparem que eu tenho uma equação de primeiro grau, né, que eu tenho uma inclinação negativa, e parte de um ponto positivo para um ponto negativo. Eu tenho um zero, né? A minha força cortante passa por zero em algum ponto. Onde força cortante passa por zero, o momento fletor é máximo. Tá? A gente já tinha visto isso em algum momento. Aqui vai ser bem interessante entender isso. Por quê? Porque quando eu chego no momento fletor, vou fazer a mesma coisa, né? Seção, vou concentrar a carga. E quando eu faço o momento, eu tenho que ver, né? O momento que realiza o RA é o momento no sentido horário, positivo, e o momento realizado pela carga concentrada, ele é negativo. Então, como é que vai ficar a minha equação, né? 100, que é o valor de RA vezes x, até chegar na seção, menos 10 vezes x é a força cortante que eu tinha determinado anteriormente. X sobre 2 é a distância. E toda vez que eu fizer somatório de momento, é força vezes distância. Essa distância aqui é x sobre 2 por quê? A distância da força até a seção vale o afastamento x dividido por 2. Eu concentro ela no meio. Ok? Então aqui essa equação, né, só o 10 dividido por 2 dá 5, x vezes x ao quadrado. Quando o x for 0, o momento é 0. Quando o x for 20, o momento também é 0. Tá? E se eu substituir aqui os valores, eu vou perceber isso claramente. Então, o que acontece? Eu tinha falado com vocês que, onde a força cortante for igual a 0, o momento fletor é máximo. Então, eu vou pegar a equação que eu tinha lá de força cortante, vou colocar força cortante igual a 0 e vou calcular que
onde a força cortante é igual a 0, é x igual a 10. Novamente, eu estou num exercício, né, num exemplo muito simples, em que tudo é simétrico. Então, eu já sabia que o momento fletor maior era no meio. Tá? Só estou demonstrando isso. Então, eu vou pegar esse x igual a 10 e vou substituir nessa expressão aqui, nessa equação. E vou achar que o momento fletor vale 500 kN vezes metro. Montando os gráficos agora, né? Esse aqui é só a montagem do gráfico. Aqui, força cortante em função de x, momento fletor em função de x. Seção, né? Só tem uma seção. E aqui eu tenho as extremidades, né? A força cortante quando x é igual a 0 vale 100. Eu tenho, né, uma função do primeiro grau com inclinação negativa. E a força cortante quando o x vale 20 é menos 100. Então eu vou ter esse gráfico, né, até chegar no menos 100. E depois ele vai encontrar aqui com RB, que é 100 positivo, e vai zerar o meu gráfico. Onde a força cortante passa por 0 é o meu momento fletor máximo. Então eu vou marcar aqui esse ponto. Por quê? Porque o momento quando x é igual a 0 e o momento quando x é igual a 20 vale 0. Mas o momento quando o x vale 10 vale 500. Então eu tenho um gráfico assim. Por quê? Se vocês forem lembrar lá, a minha função é uma equação de segundo grau também com valor negativo, né? Com a inclinação negativa. Ok? Então esse é o exercício, pessoal. Valeu!